Eu queria justamente que você sistematizasse mais um pouco sobre isso, mas já ligasse com o que é ser um intelectual cristão, né? Se existe uma distinção ou quais as conexões em relação a isso. Acho que seria um tópico interessante para a gente. O Sari é consciente de um debate muito sério, né, que aconteceu com pensadores como Julian Benda, né, o próprio Gramsci e outros pensadores que trabalharam a questão do que é ser um intelectual, né? Então você vai ter o Gramsci de alguma forma chamando atenção para o fato de que os intelectuais precisam de alguma forma se engajar no mundo da vida, né? Eles não poderiam só ficar em torres de marfim, numa via contemplativa, né? No universo de mera contemplação, né? E deveriam se engajar publicamente, né? Se envolver publicamente, né? Um exemplo típico é o próprio da Hannah Arendt, né? Hannah Arendt, durante muito tempo, se intitulava filósofa. Chega um determinado momento da vida que ela diz: olha, não quero mais ser chamada de filósofa, eu quero ir para o mundo da vida, eu quero atuar na vida prática, no mundo da prática, etc. Enfim, então você tem aí estou fazendo uma apresentação grosseira, superficial demais, mas apenas para mostrar que você tem aí um pensador que discute a importância do intelectual na vida prática. Um Julian Benda, por outro lado, lamenta que se chegue a esse tipo de conclusão, porque ele entende que o intelectual ele tem que suportar a tentação de atuar no mundo da vida. Ele tem que viver a vida contemplativa até as suas últimas instâncias, né? Então, inclusive quando ele fala sobre a traição dos intelectuais, é justamente sobre o fato dos intelectuais abandonarem o seu posto de pensadores para se tornarem ativistas, né? Então, diz, um pensador, quando abandona o seu posto de pensar e se torna um ativista, ele está abandonando a sua vocação, né? Você vai ver Norberto Bobbio, por exemplo, vai trabalhar também a vida intelectual, vai discutir, vai tentar encontrar um caminho do meio, vai tentar encontrar um aspecto intermediário entre esse universo contemplativo e esse universo mais ativista, né, do ponto de vista da vida ativa, né, não só a vida contemplativa, né? Mas isso é uma discussão interessantíssima, né, uma discussão importantíssima, né? Qual é o papel do intelectual, né? O papel do intelectual é transformar o mundo ou é refletir ou é pensar o mundo? Se não é um ou outro, é os dois. Como a gente realiza os dois? Como o intelectual pode fazer os dois e fazer os dois bem feito, né? Então, essa discussão é uma discussão muito interessante. O Sari aqui ele vai pincelar essas discussões a partir do modelo do Newman, né? Então, isso ele trabalha, se me falha a memória, logo no primeiro capítulo, exatamente, o John Henry Newman como intelectual. É o grande modelo de intelectual para ele. Ele vai, obviamente, mostrar todos os envolvimentos que o intelectual tem com a vida, etc. Mas, quando a gente fala do intelectual cristão, a gente fala de um intelectual que é comprometido como qualquer outro intelectual com a vida contemplativa. Mas, inevitavelmente, um cristão está no combate da vida. Ele está envolvido com as coisas da vida. Ele está envolvido no universo das pessoas, né, como um todo. Então, ele não pode se furtar do envolvimento coletivo. Um intelectual cristão não poderia se furtar do convívio com a igreja. Então, óbvio que o primeiro movimento desse intelectual cristão é um movimento anti-ascético, né? Nesse sentido, essa idealização monástica, austera, né, de solitude, que é necessário, né, para a vida do intelectual, não pode ser o único lugar de sua vivência. A sua vivência tem que ser também entre os homens, tem que atuar na esfera pública. Então, como cristão, o intelectual tem que, de alguma forma, reverberar isso no mundo da vida, porque ele, como cristão, já é chamado para atuar no mundo, mas de uma maneira muito sólida, muito proclamadora, não é? Focada exatamente no anúncio do Evangelho, do senhorio de Cristo, da soberania de Cristo sobre o mundo. Então, eu acho que a gente tem o modelo
de um intelectual cristão que o Sarri nos coloca, de alguém que, ao mesmo tempo que abraça a vida contemplativa, também tem a sua contribuição para a vida ativa. Eu acho que isso ele faz muito bem nesse livro Hábitos da Mente.